Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje, né, tá saindo um monte de resultado no exterior. Saiu Google, Meta e Microsoft. E nós vamos falar do quê? Anfenol. Sim, vamos falar do resultado do Anfenol, empresa que provavelmente a maior parte de vocês não conheça. Mas a grande lição, eu falei que todos os vídeos do exterior agora vão ter uma liçãozinha de moral. Tá parecendo o episódio do He-Man aqui. A gente faz lição de moral no final. Qual que é a liçãozinha de hoje, tá? Tem muita empresa no exterior, muita. E tem muita coisa fora do óbvio. Então eu vejo que aqui no Brasil, principalmente, o pessoal só vê ou as empresas mais conhecidas ou aquelas que ele tem contato no dia a dia com as marcas, né? Coca-Cola, McDonald's e tal. E, cara, tem 10 mil empresas nos Estados Unidos, umas 50 mil no exterior. Então, não é só isso. É óbvio, não tá errado você começar por alguma coisa que você tem um mínimo de familiaridade. Ok, mas não fiquem limitados, tá? Empresa de tudo quanto é tipo lá, empresas de perfis distintos. Essa é a grande lição. Porque aqui no Brasil, você meio que é obrigado a aceitar as empresas boas que tem do jeito que elas são. Você não tem uma variedade tão grande de empresas a ponto de vão montar uma carteira só com empresa boa e desse jeitinho, seja gerador de caixa, seja de muito crescimento, seja inovadora, seja resiliente, seja de grandes marcas. Tem N tipos de empresas e modelos de negócio. E você naturalmente vai gostar de um ou de outro, um pouco mais, um pouco menos, certo? Agora, aqui no Brasil, não adianta, porque se você já cortar só as boas, meio que você tem que ficar com tudo quanto é tipo de empresa. Você tem que aceitar. Agora, no exterior, não. No exterior, você pode montar uma carteira desenhadinha do jeito que você gosta. Gosta de uma empresa mais assim, mais assado, mais geração de caixa, mais crescimento. E tem N opções dentro de cada linha. Então, sai um pouco do óbvio no exterior, tem muita coisa interessante. É por isso que nós vamos falar hoje da Anfenol. A empresa tem nome de remédio, mas o que ela faz, né, já está escrito aqui, ó, Electronics, né, tem a bandeirinha do Brasil. Ela é uma empresa que fabrica conectores, antenas, sensores, cabos. É isso aí, essa parafernália aí eletrônica relacionada aí com equipamentos eletrônicos. Então, por que é interessante o negócio dela? Né, primeiro, ela é uma empresa gigante, né, vende no mundo inteiro, aí é uma empresa, né, industrial, tem fabricação e venda no mundo inteiro, tá? Fabrica mais na Ásia, porque acaba que o mercado consumidor dela é maior lá também. Tá, mas está presente no mundo inteiro e ela vende para tudo quanto é tipo de indústria diferente. Então os caras, ó, o maior cliente é industrial, que não quer dizer nada também, né? Porque industrial tem vários segmentos, mas indústria automotiva, para dispositivos móveis, para TI, para mobile networks, para broadband, para área militar, para área espacial. Ou seja, todo mundo usa essas porcaria aqui, né? Tá presente em tudo quanto é coisa daí do nosso dia a dia. Nossa, tô sumindo aqui no chroma key. E os caras vendem para todo mundo. Então o negócio dela acaba sendo muito resiliente. A gente já vai ver lá no slide, tem a performance dela nos últimos anos. Cara, super sólida, crescendo devagar, aos poucos, tá? Uma empresa bem resiliente, é uma alternativa muito boa para quem gosta desse perfil de empresa, que não sofre tanto nas crises, que é resiliente, que vai crescendo devagar, mas que também, né, do lado negativo, não vai dar aquela porrada para cima, né? Tudo tem seus prós e contras. Então, a empresa uns 40 bi de dólares, a gente já vê ela aqui, ó, mais ou menos o valor de mercado, tem o release agora recente, né? Mas enfim, empresa uns 40 bi de dólares, então a receita na casa de 10, pouco mais de 10, né? Geração de caixa, lucro encostando nos 2 bi, geração de caixa 1.3, é uma empresa ok, eu já comento sobre isso, mas pro final do vídeo, né, sobre valores e tal, né? Mas gera lá seu free cash flow decente, earnings per share crescendo, é diversificada, aqui alguma coisa de pandemia, que mais? É o padrão, né? Foco no consumidor, diversidade, tem um balanço sólido, né? E tal. Tá fazendo, ela paga dividendos crescentes, tem feito bastante recompra, né? Então, enfim, a gente já vai ver um slide lá de aquisição, mas deixa eu já mostrar isso agora. Né, ela torna capital por meio de dividendos e por meio de recompras, sempre recomprando mais que dividendos. Isso é um perfil relativamente comum no exterior. Então o cara pega e olha, mas ela paga 1,2% de yield, é muito pouco, mas ela paga o dobro né, o dobro disso recomprando. Então se ela pegasse o dinheiro da recompra e pagasse o dividendo, o que sem considerar o imposto, né,
seria mais ou menos a mesma coisa, o mesmo impacto no seu retorno, já daria um dividendo de mais de 3, né? Isso que ela faz aquisições, que ela vai crescendo devagar. Então, é uma empresa bem equilibrada nesse sentido, em termos de crescimento, de retorno de capital, ela tá ali, né? Bem cresce e também retorna capital, tá? Voltando aqui um pouquinho da história dela, uma empresa de 42, caramba, né? Antiga. A empresa foi incorporada. Tudo bem, ela abriu o capital em 91, mas mesmo assim, é muito tempo ainda. Ela era uma empresa privada, né? Aí teve aquisições disso, daquilo. Na época, tudo analógico, né? Bem legal de ver. Eu não sei nem o que é isso aqui, de verdade. E aí, uma história mais recente, né? Ela deu uma. Aqui a gente vê o gráfico de receita no eixo X, como de fato nos últimos 10 anos, 20 anos, né? Foi a primeira revolução e nos últimos 10 é que ela decolou de vez, né? O mundo modernizou nesse sentido também. Esse gráfico mostra bem, assim, né, a cara dela no longo prazo. Então a empresa cresceu vendas aí praticamente todo ano seguido. Aqui cresceu também um pouquinho, mas cresceu nos últimos 10 anos, né? Isso que é resiliência. E note, teve pandemia 2020, né? Dá para ver que ela ficou um degrauzinho um pouco abaixo, né? Mas sofreu relativamente pouco. Então, é isso que a gente quer dizer com empresa resiliente, né? Geralmente essas empresas, quando tem uma crise, né, ou elas sustentam bem, né? Óbvio, né? Nem sempre você vai só crescer, mas consegue segurar bem os resultados, ainda com bons números, mesmo em período de crise pesada, tá? Então, é um crescimento de sales, talvez modesto, né? 11%. Você pode argumentar comigo. Mas para esse tipo de empresa mais sólida, né, é mais ou menos por aí. O earnings per share cresce um pouquinho mais, como a gente falou. Ela faz recompras regulares, tá? Então, o earnings per share tende a crescer um pouquinho mais aí do que as vendas. E as ações cresceram 20% de CAGR, né? Um retorno espetacular. Tudo bem, pegou um período mais amplo, tá? Mas qual que é a grande mensagem aqui, né? Por que a cotação sobe mais que o resultado? No longo prazo, né, a cotação não tende a acompanhar o crescimento do resultado? Perfeito, bem observado, né? Eu que estou falando comigo mesmo. Agora acontece o seguinte, quando você tem uma empresa que vai se provando ano após ano, entregando resultado, solidez, passando crise, você vê que 2008, o subprime, né, ó, cotação caiu e depois continuou subindo normal. A pandemia, a cotação caiu e depois continuou, porque a empresa é boa. O mercado ele vai cobrando um prêmio dessas empresas que são muito sólidas, muito regulares. Você quer comprar uma empresa que não sofre na crise? Legal, só que o mercado te cobra mais caro. Então, essa valorização dela um pouco acima do que o crescimento de receita, de earnings per share, tem uma explicação, né? Que ao longo do tempo o mercado deve ter visto e falar, isso aqui é muito redondinho e tal. Né? Tem um prêmiozinho pela, né, resiliência da empresa, tá? Mas enfim, a estratégia é boa, os caras têm tecnologia, diversidade, né? Vende para tudo quanto é tipo de indústria, mercado global, né? Olha os clientes dos caras. Eles comentam em algum lugar aí, a gente já vai chegar lá, que o negócio é muito, muito fragmentado, então eles são um player grande, estão consolidando aos poucos, fazendo aquisições, uma coisa que a gente já viu, né, que tende a dar muito certo no futuro. Então eles estão nas tecnologias do passado, estão nas tecnologias do futuro, né, que o mundo só vai para frente, né, e os caras estão lá relacionados a 5G, a geração de energia limpa, conectividade, enfim, coisas do tipo. Posição de mercado. Então, eles têm tanto produtos ao consumidor, né, end market, né, produtos ali que você vende. Isso aqui acho que é uma antena de 5G, talvez, né, uma antena de comunicações. Sei lá o que é isso. Parece um tablet, um conector de áudio e vídeo, né? São produtos que a gente adquire, até produtos de ciclo longo. Então, tem um Tesla, tem um avião, são um robozinho de cirurgia, né? Talvez ali o Da Vinci. Isso aqui eu não faço ideia do que seja, mas parece Enterprise. Isso aqui deve ser alguma coisa relacionada à defesa, tá? Eu sei lá o que é isso, mas é um ciclo de defesa. Então, não é só que eles estão em vários segmentos diferentes, os clientes finais, mas tem produto ao consumidor, tem produto de ciclo longo, então tem coisa que é pró-cíclica, tem coisa que é anticíclica, então por isso que ela consegue entregar aquele crescimento ali suave, redondo ao longo do tempo, né? Então, ó, eles têm potencial de estar em qualquer indústria, né, basicamente, né? E nenhum dos mercados é mais que 25% das vendas, né? Industrial, que é o 25%, mas industrial é tudo, né? Pode ser indústria de tudo quanto é tipo, né? A principal indústria específica deles é automotiva, mas eles estão aí, né, em tudo quanto é tipo. Atrás de mim tá escrito Short Cycle Markets.
né? Tudo quanto é tipo de produto e, né, aqui especificamente. Tem conector, antenas, sensores, cabo flex, né? Você vê lá de dados. PCB deve ser board, né? De placa eletrônica. Cabos, esse deve ser um cabo grande, pelo visto, né? Um carretelzão, deve ser aquelas fibra ótica gigante. Isso aqui eu faço ideia de que seja essa porcaria aqui. Essa árvore de Natal, um pisca-pisca de Natal, né? Enfim, ainda tem outros core pillars, né? Produtos. Desculpa, né? Aqui as características dos produtos. Então, produtos resistentes a coisas ambientais, de alta velocidade, relacionados à energia, sensores, frequência de rádio, fibra ótica. Ou seja, tá em pouquinho de tudo, né? Tem um histórico corporativo da empresa, a evolução dela, fazendo muitas pequenas aquisições. Então, tem empresa que cresce só organicamente, tem empresa que cresce com grandes aquisições, lá, blockbuster trades e tal. E tem muita empresa que vai nessa tocada aqui, fazendo pequenas aquisições, crescendo aos poucos, consolidando o mercado. Então, do crescimento deles, 1/3 vem de aquisições, que é bem equilibrado, né? Aquilo que eu falei. Então, eles vão atrás de empresas que têm times de gestão de alta qualidade, com tecnologias complementares, né? Vão consolidando uma indústria que é bem fragmentada, ou seja, né? Tudo que a gente quer com aquisições, aos poucos, gerando valor, botando gente inteligente para dentro da empresa, botando produtos complementares para dentro da empresa. E é assim que você vira um gigante que faz tudo, vende no mundo inteiro para todas as indústrias, né? Desse jeito. Que mais? Práticas sustentáveis, de força de trabalho, de ambiental, de governança corporativa e tal, cultura empreendedora, blá, 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 tecnologia, enfim. É isso, né? O foco deles é crescer mais do que os mercados onde eles estão inseridos, né? Entregar uma margem boa. A margem, a gente viu 20% margem operacional, né? Tá bom, para esse setor industrial é isso aí mesmo, não tem margens muito mais altas que isso, tirando indústrias assim muito específicas, né? E ela é bem indústria geralzona, né? Free cash flow forte, né? Retorna um pouco pro acionista, outra parte investe no crescimento, bem redondinha, né? A apresentaçãozinha da Amphenol. Vamos ver agora o resultado do terceiro tri, que é o, né, que saiu hoje, que é o motivo da gente estar falando dela, só para dizer que continua tudo bem. Terceiro trimestre, vendas recorde, crescendo 17%, né, 18% organicamente, ou seja, está crescendo até mais que aquela tendência de longo prazo. Earnings per share crescendo acima de 20%, bem legal, a margem ali, né, assim, pouco acima de 20% que a gente falou, um free cash flow forte. Ou seja, pode ser que ela esteja, né, inaugurando um momento mais agressivo de crescimento, crescendo um pouco acima daquela tendência de longo prazo. Por quê? Porque o mundo está se modernizando mais, precisa de mais conectividade, de mais dados, né, mais banda larga, de mais tudo, né? É possível, mas claro, né, você tem que ter ainda um pé atrás, com o crescimento histórico que é um pouco mais abaixo, mas ao mesmo tempo você não pode dar um valor excessivo ao histórico. A gente falou muito disso recentemente no canal. Hoje é uma empresa que cresce aí na casa de 20%, né? Entre receitas, lucro líquido e coisas do tipo. Só os comentários rápidos, né? A gente falou bastante, a gente está muito feliz com o fechamento das vendas cresceram, né? Um resultado forte, crescimento robusto, quase todos os mercados, as aquisições estão, né, contribuindo, tem, né, um pequeno impacto aí do câmbio que está acontecendo em todas as empresas globais, entregaram uma margem operacional, né, de destaque, earnings per share crescendo muito, impressive 23%. Estamos muito felizes, ela continuou, a força financeira, blá blá blá, recomprando, pagando dividendo, focando em oportunidades de crescimento. Então ela é bem equilibradinha, paga dividendo, faz recompra, cresce, faz aquisição. É óbvio, né? Você não consegue fazer tudo isso numa magnitude grande. Então ela cresce um pouquinho, paga um pouquinho de dividendo, recompra mais um pouquinho, né? Não tem como fazer tudo muito forte. Fez mais uma aquisição aí, ó, ICA, aumentou um pouquinho o dividendo e o outlook para o ano, né? Então, enfim, é um pouco mais modesto para o quarto trimestre, é um crescimento um pouco mais sólido, tá? Contando aí com câmbio, e o earnings per share também um pouquinho mais modesto em termos de crescimento, né? Vai fechar o ano, mesmo assim, crescendo 20% de earnings per share, que é muito bom. Então, estão comentando os desafios, incertezas do mundo, mas ainda assim vão entregar um resultado bom.
de crescimento. É o que eu falei no começo do vídeo, né? Empresa que é sólida, mesmo no mundo de dificuldades, que é o que a gente está vendo aí, um monte de empresa reportando resultados mais fracos, eles crescem menos, né? É um resultado muito sólido. Então, para alavancar nossas vantagens competitivas, força financeira, performance, a gente está confiante. Isso aqui é chavão, né? Chavão de empresa. Então é isso. Quem gosta de uma empresa, né, com esse perfil, deixa eu voltar lá na apresentação, no slide-chave, que crescendo aos poucos, mas crescendo de uma maneira consistente e tal, retornando capital, cara, é perfeito, né? Ela lembra muito aquelas empresas de produtos ao consumidor e tal. Nesse caso, você não tem a vantagem competitiva das marcas fortes, mas você tem outras, né? Essa da diversificação, da tecnologia, de ter presença global, né? Essas empresas têm também, ok? E um ponto interessante que eu queria agregar essa análise de hoje é sobre essa questão de escolher a empresa do perfil certo, tá? Então, a Amphenol, acabei de falar, empresa legal, mas de verdade eu não acho que ela cabe na carteira, pelo menos não da maior parte das pessoas. Por quê? Né? Lembra, é uma empresa de 40 bi, vai crescendo aos poucos, né? O histórico é lindo, mas vai crescendo 10%, 15%, não é aquele crescimento expressivo. E a empresa tem um prêmio em cima, né? Que a gente viu lá na apresentação. Então, tá umas 30 vezes a geração de caixa. Não é nenhum absurdo, tá? Tem empresa bem mais cara por aí, né? Valores bem mais altos. Mas é meio inevitável você fazer uma comparação com uma SML, por exemplo, que é fantástica e tem vantagem competitiva a rodo e tá nesses preços de hoje, né? Tá um pouquinho abaixo disso. Então, na sua carteira, ela vai competir com outras opções que a gente tem de investimento. Então, para quem quer esse perfil aqui, eu acho que vale pagar um prêmiozinho a mais na empresa, ok, né? Você quer uma empresa tranquila, que não vai te dar muitas surpresas, que vai crescendo devagar aos poucos, né? Diversifica um pouco, né, do perfil padrão de empresa geradora de caixa, né? Porque geralmente essas pessoas têm muita elétrica aqui no Brasil, né? Muitas elétricas, bancos e tal. No exterior, empresa de produto ao consumidor, você dá uma diversificada um pouco. É uma empresa industrial que tem esse perfil sólido. Você monta uma carteira bem diversificada, atendendo ao seu perfil de investidor. Agora, vai ter gente que vai preferir coisas mais dinâmicas, mais agressivas de crescimento, mais inovadoras, ou que tenham outras vantagens competitivas. Não gosto de empresa de marca forte. Não é empresa de marca forte, né? Ninguém conhece o nome dela, Amphenol. Apesar dela vender no mundo inteiro, tá presente em muitos produtos, provavelmente, que você usa no dia a dia, você nunca ouviu falar, né? Então, vai ter gente que vai preferir outro perfil de empresa. Eu dei o exemplo da SML, mas pode ser qualquer exemplo aí que vocês levantarem. Então, esse é o ponto, tá? Lições da aula de hoje. Vamos voltar aqui pro He-Man. Primeiro, tá? No exterior tem muita coisa, saia do óbvio. Uma empresa dessa é provável que você nunca viu nenhuma análise em lugar nenhum aí. É normal, pessoal, não precisa ter essa insegurança, né? Se desenvolva como investidor, e isso faz parte de você ter lá as empresas que você gosta, mas que você nunca ouviu ninguém falar, e é o que mais vai acontecer no exterior. Segundo, né, tenha muito bem estabelecido qual é o seu perfil de investidor, o que você espera das empresas, quais os perfis que você gosta, quais são as vantagens competitivas que você gosta. Você gosta de empresa que distribui mais caixa? Você gosta de empresa que reinveste tudo? Você gosta de empresa mais geradora de caixa? Você gosta de empresa que atropela para crescer, tomando prejuízo, mas para chegar lá longe? Tem um monte de perfis aí, só que as pessoas não se conhecem, ela não sabe quem ela é como investidor, então ela não consegue encontrar as boas alternativas de investimento para ela, porque isso aí não é chavão, tá? Não é lugar comum dizer que a carteira vai depender do perfil da pessoa, não, é a mais pura verdade. Você tem empresas de tudo quanto é tipo, algumas você vai se adaptar bem, outras não, tá? Você tem que se conhecer como investidor para poder montar uma boa carteira. Não preciso nem falar, né? Que carteira é muito particular, muito individual, não existe uma carteira que é boa para todo mundo. Então, essas foram as lições de hoje. A gente aproveitou para conhecer uma empresa diferente, né? Fora do radar, que pode encaixar bem com um perfil determinado aí de pessoas. Eu sei que tem gente aí que vai gostar dela e outras pessoas não vão achar tão interessante. Não, só para pagar 30 vezes uma geração de caixa, prefiro um negócio aqui mais vida louca, mais de crescimento, mais arriscando tudo no presente para colher no futuro. Enfim, é uma questão de perfil, tá? Quanto a isso, né? De verdade vai depender de investidor para investidor. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da Amphenol. Também cumprimos a nossa meta de não ficar
burburinho de resultados, né? Uma empresa bem mais low profile. E é isso aí, vamos continuar vendo empresas legais ao longo da semana. Sexta-feira, fiquem atentos aí nos canais aí que eu vou avisando o que vai ter de vídeo, o que não vai. Na sexta-feira tem live do Canguru, na terça que vem segue as lives. Segunda-feira voltamos com aulas do Damodaran e vida que segue. Valeu, pessoal. Abração e até mais. Tchau, tchau.